noite, gente. Então, Oi, Paulo. e aí, Zalmir? Acho que todo mundo conhece o Zalmir, né? Sem sombra de dúvidas, das figuras mais representativas na medicina de animais selvagens. O Zalmir é médico veterinário, ele é mestre e professor, né? É veterinário do Refúgio Biológico da Itaipu Nacional, em Foz do Iguaçu, e um dos editores, um dos autores do nosso sozinho Tratado de Animais Selvagens, mil e outros livros e mil e outros artigos. Nem todo mundo já sabe. E agora esse cara vai falar para a gente aí um pouco do que é biodiversidade. Que legal. Mas bom, eu fico muito contente com o convite, né, que você me fez e eu não pude deixar de atender, porque é um tema da vida da gente, né? A gente trabalha por isso, na verdade, né? Mas muita gente atua e faz parte desse processo. Então é algo que a gente não pode deixar de lado. Você acha que todo mundo é capaz de fazer conservação? Você acha que a conservação ela pode começar em casa? Todo mundo pode fazer conservação. E eu acho que é inerente ao ser humano essa vontade. Nós temos um vínculo, como espécie, um vínculo muito forte com a natureza, né, com o meio ambiente. Isso é tão verdade que muitas vezes em momentos de tensão, de estresse ou de sofrimento, as pessoas recorrem à natureza. Então, assim, o ser humano ele precisa da natureza para viver bem, para ter um bem-estar. Isso está já no nosso DNA, que nós evoluímos assim, vivendo livres, né? Vivendo nas matas. É contraditório, mas tem muitas histórias, você sabe, muitos casos de caçadores, né? Pessoas que caçavam a vida inteira e que se tornam guarda-parques, se envolvem em projetos de conservação e são as melhores pessoas para trilha, né? Para fazer o rastreamento de animais e depois se tornam protetores. Então, tudo é uma forma de você usar essa energia, cada um tem, para algo positivo. Então, assim, eu acredito que as pessoas têm na sua natureza essa vontade de fazer. Certo. Então, isso aí é o desafio de quem trabalha com conservação. Como envolver as pessoas, as comunidades, e também que as comunidades tenham retorno pelo que elas estão conservando. É polêmico esse tema nosso aí, é bem complexo, né? Pegue-se o exemplo da recente questão aí daquelas onças do Pantanal, né? As onças que são, de certa maneira, cevadas lá para as pessoas pagarem ir lá e ver a onça na natureza. Existem técnicas de aproximação de grandes feras. Então você acostuma os animais ao veículo, pode acostumar uma onça ou algumas onças de alguma região à presença de barcos, mas claro que não pode haver aquele contato, aquela aproximação. E por outro lado, isso traz recursos para aquela região. Então, assim, eu acho que a conservação, principalmente de espécies problemas, elas precisam trazer um benefício para aquela comunidade que está ali no entorno ou dentro mesmo, convivendo com ela. Senão, obviamente, vai preferir derrubar o mato, vai preferir criar boi, vai preferir fazer qualquer outra coisa que não seja a proteção ambiental. E quando a gente protege um animal topo de cadeia, a gente protege todos os animais que estão abaixo. A biodiversidade do ecossistema ela é conservada. Né? Existe a situação, por exemplo, do boto na Amazônia. Então, assim, é uma atividade que não gera problemas para os animais, a princípio, né? E que gera um retorno muito grande à comunidade. Todos os biomas do Brasil já foram alterados, né? Nós temos a Amazônia mais preservado devido à sua extensão, mas os outros biomas eles foram transformados, estão sendo modificados, há uma grande entrave, uma grande luta para a conservação do que tem, e para isso a gente precisa ter uma mente aberta. A população mundial está aumentando, principalmente temos dois países que são responsáveis, né, por boa parte da população do planeta, que é a Índia e a China. E se você for pegar os países aí chamados de primeiro mundo, a maior parte deles já substituiu suas florestas por áreas urbanizadas, agriculturáveis. Então, assim, temos aí na Europa a exceção da Rússia, se não me engano, acho que a Noruega, são países que têm algumas florestas, assim, né?
Mas o resto do mundo, dos Estados Unidos, todos esses países consumidores e produtores, eles têm pouca área de mata e jamais deixarão 50% dos seus territórios para conservação. Então, agora exigir de outros países que façam isso, obviamente que teria que ter uma grande negociação para que aquela floresta gere tanta riqueza e benefício para aquele povo, equivalente ao que fosse transformado numa área chamada produtiva, né? Então, assim, sem esse aporte financeiro, 50% é muito improvável. O Brasil tem, se não me engano, em torno de 50% até 60% do seu território ainda conservado. Então, o Brasil é uma pouquíssima exceção aí dos países do mundo, né? Então, o que nós vamos ter que trabalhar são com unidades de conservação, realmente, ter a unidade de conservação e pensar na conectividade dessas áreas preservadas. Então, isso é uma coisa importante. E a gente também ter aí a mescla de áreas particulares, né, áreas privadas, conservadas, parte delas conservadas, e se integrando com essas unidades de conservação. Tá? Então, é claro que isso é uma coisa que requer muito esforço, é difícil fiscalizar, é difícil implementar, mas seria um caminho, né? Porque, de um lado, você tem aí uma população necessitada, que para ela não ter o básico é um problema muito sério. Se ela não tem as necessidades básicas, como é que ela vai pensar em outra coisa? Eu sou muito favorável à riqueza, porque sem prosperidade, sem riqueza, a conservação fica muito difícil. Num país em que todo mundo está próspero, está bem, é fácil fazer conservação até. Então tudo fica um pouco mais fácil quando você tem um país rico. Não que seja tudo, não é tudo não. Mas é mais fácil de implementar políticas de conservação. Então, assim, onde tem miséria, é difícil. É muito difícil, é quase que impossível você segurar. Então fica evidente isso. Fica evidente que quando você tem a pobreza, a miséria e tal, você não tem controle social. Você não controla as pessoas. Não tem como fazer isso aí. Então é por isso que a gente precisa ter as duas coisas. A gente precisa ter as florestas preservadas, mas a gente precisa ter uma agricultura forte, produção de alimentos, emprego, geração de renda. Daí, com isso forte, a gente consegue fazer conservação. Nós temos que respeitar todas as formas de vida, todos os seres. Isso é questão de reconhecer o direito dos animais à vida e também reconhecer que a biodiversidade nos presta um grande serviço ecossistêmico, né, que a gente pode falar disso depois. Assim, tem muita gente que não gosta de criadores, de criadoras, de zoológicos e tudo mais, e fala assim, não, isso aí não é legal, vamos proibir aquilo, vamos proibir o outro. Por quê? Por que se proíbe tanto? Porque, no fundo, a visão é que não é algo bom. Tá? Então, assim, é um grande erro, porque o trabalho que os técnicos e as instituições, as atividades ligadas ao cativeiro, seja zoológico, seja criador, ou sejam setas, um centro de reabilitação, eles prestam um serviço fantástico para a conservação como um todo. Então, para mim, não existe muito essa questão da conservação ex situ, in situ. Tem uma conservação da biodiversidade como um todo. E são ferramentas, são estratégias de conservação. Então, se conservar animais, ter um banco genético em cativeiro, é importante para a conservação como um todo. É uma que você tem um banco genético sendo mantido para programas de repovoamento futuro, e temos aí o exemplo do mico-leão dourado, que retornou à natureza, né, graças a esse trabalho de zoológico, né? É um exemplo clássico no Brasil, que vem da década de 70, e tem exemplos mais recentes. Esse trabalho ex situ também recupera e reabilita muitos animais que são confiscados, são apreendidos, e que animais que provavelmente morreriam se não tivessem esses cuidados. Essas instituições fazem um trabalho maravilhoso pela vida, pela conservação. Então, precisamos deixar muito claro isso. Zoológico, criadouros honestos, o centro de reabilitação, todas essas atividades, elas trazem benefício, gera conhecimento, gera
pesquisa, formação de pessoal. Cada zoológico tem que fazer o planejamento do seu plantel. Discute quais espécies são importantes para essa instituição, para aquela região, para aquele bioma, né, se você está na Mata Atlântica. Então você tem que selecionar espécies que você pode trabalhar, que os recursos financeiros permitem, que a capacidade técnica permite, que o espaço permite. Existem projetos de reintrodução maravilhosos, né? Nós temos, por exemplo, um exemplo aqui na América do Sul, na Argentina, que eu considero o projeto mais bonito, que ele envolve esse trabalho ex situ com o in situ, do Parque de Iberá, na Argentina. Eu gostaria que vocês dialogassem um pouco a respeito da eutanásia, sobre o ponto de vista da conservação. Sim, eu vejo a eutanásia sob outros aspectos, né? Eu penso também na questão legal, né? Se a gente pode fazer isso, tem que avaliar muito bem. Tem a questão da opinião pública, né? Porque as pessoas jamais aceitariam a eutanásia indiscriminada, né? Então isso é uma coisa que também precisa ser levado em conta. Existe uma questão ética e moral aí, né? Nós pensamos que são seres vivos que saíram do seu ambiente não por vontade própria, assim. Então, assim, a questão de animais que saem do seu ambiente, a gente precisa manejá-los. Por isso que tem a conservação ex situ. A eutanásia se aplica a algumas situações em cativeiro, né, principalmente em cativeiro. Quando tem um animal que está sofrendo, que a perspectiva de recuperação e de retorno à natureza é mínima, a qualidade de vida, o bem-estar a gente não pode assegurar, então a gente tem que considerar a questão da eutanásia. Daí nós estamos vendo individualmente, não é por estratégia de manejo. Daí é uma decisão humanitária. Tá? E alguma questão de um animal praga. Né? Você tem, de repente, numa situação de ilha, um animal que se espalhou demais, que ele tomou aquele ambiente, que precisa ser controlado. Daí a eutanásia, ela até pode ser uma estratégia a ser utilizada. A situação de setas é bem complicada, né? É bem complicado porque as instalações são muitas vezes pobres, difíceis. Do tráfico, que a gente vê que realmente então existe essa caça, esse tráfico de animais de uma maneira muito violenta. Então, assim, a renta estima lá que em torno de 38 milhões de animais são retirados todo ano. Né? Então, o que cai na malha, aí, o que é apreendido e vai cair no setas, é uma quantidade muito pequena. Talvez 1% do tráfico seja apreendida, né, pelos órgãos ambientais. Expressar minha opinião em relação à questão dos CRAS também. Né? Porque o que eu vejo é o seguinte, que a gente hoje tem uma demanda muito grande por trabalho, e até pessoas, trabalho voluntário de reabilitação da vida selvagem. Tá? Muita gente quer contribuir, às vezes até instituições querem fazer isso. E eu vejo que existem pessoas que querem contribuir e ajudar. Mas a legislação ela é muito restritiva, dificulta demais isso. Então, acho que isso precisa ser repensado, esse modelo de centro de reabilitação e de setas também, sabe? Eu acho que nós temos que chamar mais a iniciativa privada, a pessoa física, para poder trabalhar e ajudar, para manter um CRAS não é fácil. Você que foi residente, você sabe, né, como que é difícil. Os custos de operação. Então, se você não modernizar o sistema, por exemplo, um CRAS, se ele não puder mostrar o trabalho, ele cobrar o ingresso, ele promover cursos lá dentro, que ele arrecade, isso vai ficar sempre na mão dos órgãos de governo, né? Ou alguém, uma universidade, uma faculdade que queira fazer isso. Então, assim, a gente precisa abrir para a sociedade, para pessoas que queiram fazer isso, né? E de uma maneira consigam manter um centro de reabilitação. Mas quando se trata de animais silvestres, a gente não tem isso. Não tem essa rede de proteção, né, da vida selvagem. Então, precisaria mudar o modelo para que mais pessoas pudessem abrir seu CRAS, vamos chamar assim, claro, dentro de uma ordem, de algo muito, muito certo, muito correto, entregar esses animais reabilitados para o órgão ambiental, depois dar o destino.
ou a natureza, ou um zoológico, alguma coisa a mais. Mas só que esse modelo que nós temos aí é um modelo centralizador, tá? Então, assim, ao invés da gente chamar a sociedade para participar, a gente joga na mão do governo. Tá? Então, isso é uma reflexão aí que a gente precisa trazer para esse modelo de zoológico, inclusive, é a mesma coisa, zoológico tem que ser incentivado a que grupos privados atuem nessa área e deixar tudo na mão do Estado, isso aí acho que não é um caminho viável. Mas se puder abrir isso para outros grupos que queiram ajudar, eu acho legal. Tem que se tornar um empreendimento sustentável. E os zoológicos também já fazem muito disso. Os zoológicos muitas vezes já são CRAS, CETA, já funcionam. Nós temos outros fatores bem mais perigosos, aí, por exemplo, a questão do atropelamento. Mas o atropelamento de animais no Brasil é um negócio fora de série, é muito maior até do que o tráfico. Então há uma estimativa que morram 15 animais por segundo no Brasil, atropelados. Mas o atropelamento, ele é um fator de destruição da biodiversidade, destruição da fauna. Mas em termos concretos, o que está se fazendo também para reduzir o índice de atropelamento em áreas, em estradas que passam por unidades de conservação. Então, assim, tem vários outros fatores aí bem perigosos, né, terríveis para a fauna, e que a gente precisa olhar com mais carinho. Precisa discutir estratégias, corredor de passagem, normalmente os corredores estão nos cursos, ao longo dos cursos d'água, precisa achar estratégia de passagem desses animais, seja de forma elevada ou subterrânea, cercamento de alguns locais, mas a ecologia de estradas também é outro tema muito complexo, bem amplo, e está tudo interagindo. Você percebe que ele está falando uma hora da chamada conservação in situ, depois nós estamos falando ex situ, né? E uma coisa conversa com a outra. Então, assim, a gente precisa separar um pouco essa ideia de que são coisas diferentes. É tudo a mesma coisa. É conservação da biodiversidade. Não é nada linear, né? É sobreposição, sobreposição, sobreposição. Sobrepõe o tempo todo. Então, assim, a conservação ex situ ela é uma ferramenta da conservação como um todo. Então, as abelhas são o melhor exemplo de serviço ecossistêmico para a agricultura, para a polinização das florestas, de tudo. Então, assim, elas prestam um serviço que a gente não conseguiria fazer com a melhor da tecnologia. Se tentasse fazer, seria tão caro e inviável que a gente não daria conta, não teria orçamento. Então, assim, é um serviço chamado de gratuito. Né? E nós estamos destruindo esses animais. E ao mesmo tempo que eu falo disso, pode parecer, né, para o médico veterinário que isso não tem nada a ver com a nossa área. Né? Não, isso aí eu acho bacana, mas é coisa do biólogo ou é do ecologista. Não, mas é tudo biodiversidade, né?